A próxima palestra, também muito interessante, é do setor ferroviário, vai ser apresentado pela Rumo Logística, e um desafio aqui na palestra, ele vai falar sobre a renovação das concessões ferroviárias, né? Um tema muito interessante, vai falar de um processo de antecipação, pelo qual a Rumo está disputando aí, né? E também eu entendo que a Rumo vai apresentar novas propostas e novos projetos de ampliação. Então, eu vou chamar a Adriana Kanashiro, que é uma especialista da área de relações institucionais e do regulatório. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a organização do evento. E é um prazer estar aqui, falar da Malha Paulista. Eu poderia falar por 1 hora, mas eu vou me contentar com os 15 minutos do meu slot e não vou ultrapassar. Esta apresentação está organizada em 5 tópicos que eu vou falar bem rapidamente. Eu queria primeiro apresentar a Rumo, quem ela é como concessionária. Depois vou passar rapidamente pela Malha Paulista, quais são os gargalos que a gente encontra nessa concessão, para apresentar, finalmente, quais são os investimentos necessários no projeto de prorrogação da Malha Paulista, quais foram as evoluções resultantes do processo de audiência pública, e, por fim, quais são os benefícios que a prorrogação antecipada vai trazer. Falando rapidamente da Rumo, a Rumo começou em 2008, ela, na verdade, começou como um operador logístico, era o principal cliente da ferrovia, na época, a antiga LL, e depois de uma relação conflituosa, as duas empresas acabaram se juntando, e hoje a Rumo é a concessionária da Malha Paulista. Quando a fusão ocorreu em 2015, a Rumo enfrentou um grande desafio, porque a malha ferroviária estava com uma situação muito desafiadora, principalmente por causa da visão de curto prazo dos antigos gestores. A falta de investimento e a falta de cuidado até com as relações e priorizando mesmo o curto prazo, fez com que a empresa não tivesse uma saúde financeira suficiente para arcar com os investimentos que eram necessários na operação ferroviária. Quando a Rumo entrou e fez essa mudança de gestão, a primeira coisa que precisou ser feita foram investimentos desse montante de 6 bilhões, que foram realizados nos últimos 3 anos, principalmente para a compra de material rodante, vagões, locomotivas, para a revitalização e modernização da malha ferroviária. No próximo slide eu vou mostrar alguns exemplos, né? Novos pátios foram construídos, houve a troca de dormentes, construção de novos pátios, substituição de AMV. Estou passando bem rapidamente para dar tempo de falar tudo. E os primeiros resultados já são observáveis. Na Malha Norte, por exemplo, a gente teve um crescimento de 14% do volume produzido entre 2015 e 2017, ou seja, após essa nova gestão. E eu estou falando da Malha Norte porque essa é a malha que faz a ligação entre o que é produzido do agronegócio em Rondonópolis, né, no centro-oeste brasileiro, e vai para ser exportado pelo Porto de Santos, passando pela Malha Paulista. E agora eu vou falar do assunto de hoje, que é a Malha Paulista. Então, vou remontar só um pouquinho. Essa é uma concessão que ocorreu após a licitação em 1998, tem um prazo de 30 anos, então já foram decorridos 20 anos desse processo, e o projeto que a gente está apresentando hoje, de prorrogação antecipada, é para prorrogar por mais 30 anos, nesse momento agora, mediante o compromisso de investimentos robustos. Quando a gente olha a Malha Paulista, ela apresenta uma série de desafios por causa da sua história. Ela é uma ferrovia de 150 anos, com curvas sinuosas, que passa por várias cidades do interior paulista. E mesmo na época da licitação, não era enxergado que a Malha Paulista seria o principal corredor de exportação do Brasil. Aqui a gente fez um trabalho de percorrer os arquivos históricos da antiga rede ferroviária e encontrou um estudo da Booz Allen que dizia que o ramal de Santa Fé do Sul, que é o principal ramal que hoje liga Araraquara até Santa Fé, não cobria sequer seus custos operacionais. Inclusive, em algum trecho, eles diziam que esse trecho poderia ser desativado, e hoje ele é o coração da Malha Paulista. E o que aconteceu, na verdade? Quando a gente olha a produção de grãos no Brasil, a gente enxerga que
se, no final da década de 90, 80, 90, os principais estados produtores de grãos eram os estados do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná, hoje é o Mato Grosso, Goiás, que representam os maiores produtores. Isso independente do desenvolvimento da ferrovia. Ou seja, existe uma demanda por transporte ferroviário de longa distância que... Aqui é só sem um gráfico, que não é atendida, né? E o que precisa, o que a gente precisa fazer? Na realidade, na época da licitação, isso não era vislumbrado. Até a gente colocou em destaque, após 14 anos da vigência da Malha Paulista, é que a ferrovia chegou ao Mato Grosso. Então, vou falar um pouco do que é hoje a Malha Paulista. 90% do que passa na Malha Paulista vem de fora, não é gerado dentro do estado de São Paulo. Vem através da Malha Norte, por tráfego mútuo, mas vem também de estados como Minas e Goiás. Os principais produtos transportados, como eu falei anteriormente, vem um pouco do agronegócio, mas também tem combustíveis, fertilizantes, etc. E hoje a nossa capacidade está limitada em 30 milhões de toneladas, que já é o que a gente faz hoje. Então, esses investimentos são muito necessários. Do outro lado, eu falei do Mato Grosso, do outro lado a gente tem o Porto de Santos. A Rumo tem um terminal e está em constantes conversas com outras concessionárias para aumentar a capacidade do Porto de Santos. Ou seja, existe demanda no Mato Grosso, existem investimentos previstos em Santos e a gente precisa resolver o gargalo da Malha Paulista. Falando em números, se hoje a capacidade é de 30 milhões de toneladas, o objetivo, com os investimentos que eu vou apresentar na sequência, é passar para 75 milhões de toneladas. E, para isso, a gente precisa de um investimento de 6 bilhões de reais. Agora, falando um pouco da operação, para vocês entenderem onde é que esses investimentos são necessários, a operação ferroviária no Brasil ela é basicamente linha singela. Vocês já devem ter passado por estradas que estão passando por obras, e existe aquele sistema de pare e siga, ou seja, tem uma única via e só passa num sentido, o outro sentido fica interrompido, e depois inverte. A ferrovia, em linha singela, funciona mais ou menos da mesma forma. O que acontece na ferrovia é que existem pátios de cruzamento. Nesses pátios, os trens, as composições aguardam para que o fluxo no sentido contrário possa passar. Então, sempre tem alguém ocupando a linha principal e algum trem esperando nos pátios de cruzamento. Num cenário de escassez de capacidade, que é o caso da Malha Paulista, existe a formação de filas nesses pátios de cruzamento que acabam fazendo com que a carga fique parada, existe um consumo de combustível exagerado e o sistema todo fica prejudicado. É a mesma coisa que, mostrando uma imagem um pouco mais impactante, que colocar uma centena de carros descendo para a Baixada Santista numa véspera de feriado quente, e os carros ficam parados, mesmo que a capacidade da via seja de 120 km por hora. Ninguém está andando a 120 km por hora. Para identificar quais eram os investimentos necessários, a Rumo contou com a ajuda de consultorias especializadas no setor ferroviário, para ter certeza de que o investimento proposto seria, de fato, a melhor solução para resolver a questão da capacidade. Então, primeiramente, a gente começou escolhendo qual que era o melhor rodante, a melhor capacidade, a melhor forma de usar a capacidade da via permanente. E a gente chegou nesse desenho de um trem de 120 vagões, com 3 locomotivas, e uma capacidade de 14.400 toneladas líquidas, de produto. E o que isso significa na prática? Se hoje os meus trens têm 80 vagões, eles vão passar a ter 120, eu preciso aumentar os tamanhos dos pátios de cruzamento. Então, eu preciso passar de 1.400 metros para 2.300, em todos os pátios da Malha Paulista. São 26 pátios. 27, desculpa, ampliações de pátio. E o primeiro impacto dessa ampliação é a mudança na velocidade da linha, ou seja, eu consigo usar a minha via férrea de uma maneira muito mais inteligente, porque os trens estão andando a velocidades compatíveis com a sua capacidade. Então, só nesse projeto de ampliação de pátio, a gente já tem um aumento de 21% no número de viagens, ou seja, eu uso muito mais os meus vagões, e de 36% no tempo de cruzamento, por exemplo, uma melhoria, no caso.
A segunda parte dos investimentos é a construção de novos pátios. Então, eu já ampliei os pátios que eu tenho, mas eu vou precisar de mais pátios para conseguir colocar mais trens ainda na linha. Com isso, eu consigo diminuir o tempo de espera para os cruzamentos acontecerem, eu melhoro a ocupação da via e eu também consigo melhorar o uso dos meus ativos. E, por fim, o terceiro grande projeto é de duplicação da via, ou seja, lá no começo eu falei que a maior parte da malha ferroviária brasileira é em singela, a duplicação da via permite que eu tenha uma via só para ir e uma via só para voltar. É mais ou menos o que ocorre no metrô, na CPTM, que é o sistema de transporte que a gente está mais acostumado, né, a enxergar na vida real. E aí eu tenho, de fato, uma otimização do uso da via férrea. E, por fim, o projeto de renovação da Malha Paulista ele inclui a modernização de toda a via férrea, com a troca dos trilhos e dormentes, porque lá no começo eu falei que a gente vai trocar todo o material rodante por um material de alta capacidade, eu preciso preparar o trilho para receber esse material, eu preciso trocar os dormentes para que eles suportem as cargas que vão ser transportadas. Nós também estamos prevendo investimentos em sinalização para melhorar a confiabilidade e conseguir aumentar a velocidade, ainda mais a velocidade do trem. E, com tudo isso, eu transformo uma malha que hoje é um gargalo numa via de velocidade expressa e com capacidade. A Rumo fez questão de entregar, dentro do processo da renovação da Malha Paulista, projetos de engenharia em nível executivo, gerando confiança, tanto na solução sugerida, né, na solução desenhada, quanto no valor que vai ser investido. Eu tenho alguns números, né, da quantidade de AMVs, que são os aparelhos que permitem trocar o trem sair da via em que ele está e entrar para um pátio. Nós temos a quantidade bem determinada de brita que vai ser necessária para fazer o aumento do lastro, a quantidade de trilhos que vai ser trocada. Tudo isso está muito bem definido e estudado nos projetos que foram entregues na agência. Falei bem rápido, cheguei numa parte que é interessante. O processo de renovação da Malha Paulista, ele respeita um cronograma, inclusive, conforme o pessoal do PPI já adiantou. O processo da Malha Paulista começou em 2015, é um processo bastante antigo, é o primeiro desse tipo de renovação de ferrovia, e vem evoluindo muito substancialmente desde então. A gente teve um processo de audiência pública com participação social, com contribuição, com mais de 400 contribuições, que permitiram que a gente consolidasse ainda mais o projeto apresentado. Hoje, esse projeto já está em nível bastante avançado dentro da agência, e temos tido constantes interfaces com a NTT, com o TCU, com o Ministério Público Federal, para que esse projeto atenda às necessidades não só da ferrovia, mas de todos aqueles que fazem uso e estão dentro do ambiente ferroviário. E eu trouxe aqui as principais evoluções desse novo termo aditivo, desse novo contrato. Uma coisa que é bastante interessante é o uso de valores de outorga para resolver conflitos urbanos. A gente tem um problema grande, por exemplo, em Araraquara, onde a ferrovia passa bem no meio da cidade, e nós temos um projeto, né, em nível executivo já apresentado para retirar a oficina que fica bem no centro da cidade de Araraquara e colocar numa via externa. Nós temos uma série de benefícios, como, por exemplo, a resolução de passivos de multas. Tudo isso vai ser sanado antes da assinatura do termo aditivo, e isso foi, inclusive, reflexo do que foi apresentado nas audiências públicas do processo de renovação da Malha Paulista. Não vou ler todos os itens, vou deixar para vocês apreciarem depois. E, por fim, essa informação é bastante interessante. A gente tem uma preocupação muito grande com o que vai acontecer com o frete ferroviário,
E o projeto que a gente apresenta, na verdade, é para diminuir ainda mais o frete ferroviário e aumentar a competitividade contra o rodoviário. E é até engraçado pensar que existe uma corrente que diz que, nossa, ou então a ferrovia vai roubar a carga do rodoviário. Na verdade, a ferrovia precisa do rodoviário. Precisa do rodoviário para fazer a ponta entre a fazenda e o nosso terminal. E isso faz com que as viagens do rodoviário, ao invés de ele levar 10 dias para sair de Rondonópolis e chegar a Santos, ele vai fazer 10 viagens de um dia da fazenda até Rondonópolis. Num custo muito melhor, numa situação para o caminhoneiro muito melhor, e para o produtor vai ser melhor ainda, porque o custo ferroviário, mais essa ponta rodoviária, vai ser muito mais interessante do que a solução de colocar a carga no caminhão e levar para Santos, o que pode ser muito mais perigoso, pode gerar muito mais acidentes, e etc. Uma outra questão que é bastante interessante é que eu falei muito de aumento de capacidade, mas não é aumento de capacidade só para transportar as cargas da Rumo, as cargas que a Rumo geralmente transporta. Como eu falei, a malha paulista é uma malha de passagem. E a gente atende também outras ferrovias, outras concessões, como a VLI e a futura ferrovia Norte-Sul. Então, resolver o problema da capacidade da malha paulista é também permitir que novas ferrovias, como a Norte-Sul, possam acessar esse mega corredor de exportação. E aí, por fim, eu trouxe alguns números um pouco menos tangíveis, mas que foram determinados após uma série de estudos, né, das nossas consultorias, para trazer qual é o valor, qual é o ganho efetivo para a sociedade. Então, a gente tem um valor ali de economia com o custo do frete rodoviário, ou seja, quanto de carga que eu consegui migrar do caminhão e passou para a ferrovia, e tem um valor impressionante de 3,9 bilhões de VPL. E, com isso, a gente tem também um valor de economia no consumo de combustível, já que a gente vai ter um maquinário de ponta, trabalhando a velocidades condizentes com a sua capacidade e sem precisar fazer muitas paradas por causa de conflitos urbanos. E, por fim, geração de emprego, né? Eu acho que esse é um projeto que tem tudo a ver com o momento atual que o Brasil se encontra, de necessidade de destravar esses investimentos para aquecer cada vez mais a economia. Acho que é isso. Agradeço a todos a atenção. Pois é, um tema interessante. O Brasil, em todas as reuniões particulares, quando ele está tomando um aperitivo, está na casa de alguém, numa festa, eu me recordo de inúmeras conversas que o Brasil não dá bola para o ferroviário, né? Que a gente deveria ter mais. Eu acho que tem que ter um compromisso maior da sociedade. Eu nasci na Rua Helvétia, com a Rua das Palmeiras, bem no centro de São Paulo. E, naquela época, São Paulo tinha 450 quilômetros de trilhos, de bondes. E nós tomamos uma decisão muito inteligente, cobrimos tudo com asfalto e pusemos ônibus. Quer dizer, eu quero desejar boa sorte a Rumo e a vocês nessa batalha pela expansão do seu contrato. Será bem-vindo, lógico, né? Eu queria começar com uma pergunta. Você falou em duplicar a Via Singela, e não existe uma colisão com a ideia de expandir a Via Singela para setores que vocês ainda não atendem? Quando a gente fala da malha paulista, ela já está restrita ao Estado de São Paulo, né? Está no objeto do contrato de concessão. A questão da duplicação, hoje a gente já tem uma parte da via que é duplicada no trecho de Campinas a Santos. É 90% duplicada. Tem alguns trechos que a gente ainda não conseguiu fazer a duplicação. E esse projeto, essa duplicação total, mais a duplicação até Itirapina, está no bojo dos projetos de investimento da renovação da malha paulista.